Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Projeto Vida Nova, 25 de agosto. Você vai assistir uma das nossas mensagens gravada em uma das nossas reuniões. O meu desejo é que você seja muito abençoado e que Deus fale tremendamente ao seu coração. Compartilhe esse vídeo, dê o joinha e que Deus te abençoe muitíssimo. João 5, a partir do primeiro versículo. Eu estou com a versão Nova Almeida atualizada. Olha o peso de glória. Eu estou com a versão Nova Almeida atualizada, tá? Então pode ser um pouquinho diferente aí do que você tem, mas é tudo bastante parecido. A partir do versículo 5, João 5 diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? E o enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando eu tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque a Tua palavra tem tudo o que precisamos. Senhor, a Tua palavra é poderosa, é viva e eficaz. Senhor, a Tua palavra não é apenas um conjunto de histórias, Senhor, ou relatos históricos, mas a Tua palavra, Senhor, tem poder para entrar na nossa vida, mudar a nossa história, curar o nosso corpo, curar a nossa alma, penetrar na divisão de juntas e medulas e transformar toda a nossa história. Senhor, em nome de Jesus, abre o nosso coração. Abre as nossas mentes, Senhor. Ministra ao nosso coração o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Senhor, estamos abertos para o Teu mover, para o Teu toque, para a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? Amém. Nesse texto, havia uma festa em Jerusalém, Jesus estava se dirigindo para lá, mas ele vê o tanque de Betesda. E ele se depara com aquela situação ali do tanque de Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. E o nome tinha tudo a ver, né? Porque era um lugar onde eles levavam os doentes, onde eles levavam os enfermos, para que quando o anjo tocasse na água e movesse a água, o primeiro que caísse na água, que se jogasse na água ali, seria curado. A gente não tem certeza, na verdade, de que de fato era isso que acontecia, que de fato um anjo descia e mexia as águas, porque esse texto está entre colchetes. Em algumas traduções vocês vão ver que esse texto está entre colchetes. Isso significa que ele não consta dos manuscritos originais, que ele provavelmente foi adicionado depois. Mas, de qualquer forma, ainda que a gente não tenha certeza de se de fato um anjo descia e mexia as águas, de uma coisa a gente tem certeza: aquele povo acreditava nisso e havia cura naquele lugar. Porque se não houvesse cura, os enfermos não estariam ali, esperando a sua vez de receber o milagre, né? Se você ouve um boato, parece que um tal tanque está rolando um negócio lá, que se você der sorte lá, você é curado. Se você vai para lá e vê que não está rolando nada, você volta para casa. Mas o lugar continuava cheio. Então significa que havia sim cura naquele lugar. Se era um anjo que descia, se era o Senhor que mandava um vento soprar, se era um movimento natural das águas, não importa. O que importa é que o Senhor usava aquela situação como uma misericórdia para aquelas pessoas, e ali havia cura. E a própria misericórdia que estava se dirigindo para uma festa em Jerusalém
Jesus, a própria misericórdia, e foi para o tanque de Betesda. E ali no tanque de Betesda, era um tempo de festa ali em Jerusalém, mas Jesus se dirige ali naquele lugar onde havia os esquecidos, onde havia os doentes, onde havia os enfermos, onde havia aqueles para quem a sociedade não ligava, não se importava. Eles não estavam na festa, eles estavam num lugar de dor, de sofrimento, de esquecimento, mas Jesus não se esqueceu deles. Jesus não se esquece do seu sofrimento, meu irmão. Jesus sabe o que você tem passado. E pode estar todo mundo vivendo em festa, mas o Senhor não te esquece no teu sofrimento. Ele vai ao teu encontro. Ele é a própria misericórdia. E Ele não se esquece daqueles que sofrem. A Bíblia diz que ele, ouvindo isso, né? Ele foi lá. E aí, a primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que a gente não pode desistir do nosso milagre. A gente não pode desistir da nossa cura. Você imagina a situação que aqueles enfermos estavam vivendo. A Bíblia diz que de tempos em tempos o anjo descia e tocava as águas. A gente não sabe a frequência desse de tempos em tempos, né? Se era de ano em ano, se era uma vez a cada 10 anos, se era uma vez por mês, a gente não sabe. A gente sabia que não era uma coisa comum, não era uma coisa frequente. De tempos em tempos, o anjo vinha, tocava as águas e alguém era curado. E aí você pensa, se você está nessa situação daqueles enfermos ali, aquelas pessoas coxas, paralíticas, a Bíblia diz ali que jazia todo tipo de doente. E só o primeiro que se jogasse nas águas, depois que o anjo tocasse as águas, é que era curado. Agora você imagina, você vê outras pessoas se jogando na água e sendo curado na sua frente. Talvez você desanimasse. Talvez você dissesse, poxa, todo mundo é curado menos eu. Chega a vez de todo mundo, mas não chega a minha vez. Eu estou vendo fulano ser abençoado, mas parece que Jesus me esqueceu. Eu estou vendo fulano ser abençoado, mas parece que eu estou por último na fila. Esqueci de pegar a senha. Quando é que vai chegar a minha vez? Talvez muitos tivessem, conforme fossem vendo que os outros iam curados e eles não, talvez alguns tivessem voltado para casa. Talvez alguns tivessem desistido. Deixa para lá. Nunca vai acontecer para mim. Mas talvez outros, vendo que outros eram curados, se animavam e diziam, se aconteceu na vida dele, pode acontecer na minha também. Se ele foi curado, se ele foi restaurado, pode chegar na minha vida também. Eu também posso ser curado, eu também posso ser restaurado. Vai chegar a minha vez. E como é que você tem reagido quando você vê outros sendo curados? Você se coloca nessa posição de, meu Deus me esqueceu, não vai acontecer nunca para mim? Ou você se enche de fé, se enche de ânimo e diz, não, vai chegar a minha vez. Se você está nessa situação de esperar pelo seu milagre, de passar muito tempo esperando pelo seu milagre, eu quero te animar nessa noite. Eu quero te dizer, continua buscando, continua clamando, continua vivendo apesar da sua dor, continua confiando. Sabe, queridos, ali o milagre acontecia de tempos em tempos, mas essa não é mais a nossa realidade. Jesus já chegou, Jesus já veio, Ele está aqui. O teu milagre não é mais uma coisa que pode ser que talvez aconteça. Ele está aqui. Ele chegou. Você pode dar uma glória a Deus. Sabe, não é mais uma coisa que é muito raro de acontecer. Não, Ele está aqui. Ele está aqui. Você está num ambiente profético. Você está numa casa em que há palavra, em que há a presença de Deus, em que decretos são liberados, em que você tem visto o mover do Senhor dia após dia, e não apenas de vez em quando. Jesus está aqui. Continua clamando, continua buscando, continua vivendo. Sabe como Jó, quando Jó, naquela situação terrível em que ele estava, lá no capítulo 19, em que não tinha mais bens, não tinha mais família, não tinha mais amigos, diante da vergonha, diante da humilhação, diante da dor, da doença, da humilhação mais terrível que alguém pode passar, ele dizia, quem me dera se alguém pudesse escrever as minhas palavras, quem me dera se alguém pudesse gravar as minhas palavras, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor, os meus olhos o verão. Aleluia! O teu Redentor vai se levantar em teu favor. Não desista do seu milagre.
E quem é que era Jesus nesse contexto desse texto? Jesus aqui, ele já havia transformado água em vinho lá no casamento. Ele já havia se revelado à mulher samaritana. Ele já havia chamado alguns discípulos. Ele já tinha feito milagres em Cafarnaum. Ele já tinha expulsado um espírito imundo de uma pessoa no templo. Ele já tinha curado um leproso. Ele não era um desconhecido, sabe? Ele não era alguém que chegou lá no tanque. O que está rolando? Me conta aí do rolê. Pô, tá rolando um negócio aí. E foi lá assim, sabe? As pessoas já sabiam quem era Jesus. Jesus já tinha ali uma certa fama rolando. De milagres, de curas, de libertações. Já tinha profetizado sobre a queda do templo. As pessoas já sabiam quem era Jesus. E eu quero te perguntar uma coisa. Você sabe o que Jesus está fazendo? Você sabe quem é Jesus? Porque eu me lembro do cego do caminho, da mulher com fluxo de sangue. Quando eles ouviram falar de Jesus, eles deram um jeito de ir correndo até Jesus. O cego começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ninguém me tira daqui enquanto eu não falar com esse homem, enquanto esse homem não me curar. A mulher do fluxo de sangue deu um jeito, foi enfrentando uma multidão até tocar em Jesus. Porque eles ouviram falar que alguém tinha poder para mudar a vida deles. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe o que Jesus está fazendo? Você está com os ouvidos abertos para entender o que Jesus está falando? O que Jesus está fazendo nesse tempo? Porque às vezes a gente está tão concentrado na nossa dor, que é legítima. Só aquele homem sabe o que ele passava, 38 anos numa maca, sem poder andar, sem poder se movimentar. Provavelmente já tinha perdido toda a habilidade, toda a musculatura, depois de tanto tempo deitado. E às vezes a gente está tão concentrado na nossa dor que Jesus está passando. Jesus está passando e a gente não está vendo. Jesus está passando e a gente não está discernindo. Jesus está fazendo algo e a gente não está conseguindo discernir. E quando Jesus chega naquele lugar, ele olha para aquele homem, que a Bíblia diz que ele sabia, Jesus sabia que ele estava doente há 38 anos. E Jesus vira para ele e pergunta assim: você quer ser curado? Parece uma pergunta óbvia, né? Pô, Jesus, tá me tirando? Claro que eu quero ser curado. Estou aqui há 38 anos, largado numa maca, claro que eu quero ser curado. Parece uma pergunta óbvia. Se Jesus sabia, por que perguntou? Se Jesus sabia a condição daquele homem, por que perguntou? Mas Jesus não faz perguntas à toa. Jesus nunca faz perguntas à toa. Porque Jesus sabe de todas as coisas. E quando ele nos faz uma pergunta, que a resposta parece óbvia, não é para que ele obtenha uma resposta, mas para que nós tenhamos uma revelação. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo que nós precisamos. E talvez para aquele homem, o que ele precisava era a coisa mais óbvia do mundo. Eu preciso ser curado. Ué, claro que eu quero ser curado. Estou aqui fazendo o quê? Tirando férias à beira do tanque? É claro que eu quero ser curado, puxa vida, né? E Jesus pergunta para ele, eu fico imaginando Jesus assim. Porque você imagina como é que deveria ser aquele ambiente. Devia ser uma confusão, né? Não, devia ser uma confusão. O tanque lá, todo mundo esperando o anjo, um olhando ali pro outro. Tipo assim, tu passar primeiro, eu te dou uma pernada aqui, hein? Ó, não, dessa vez sou eu, para. Devia ser uma coisa meio confusa ali, né? Os ânimos meio acirrados. Imagino Jesus chegando com toda a calma do mundo, pleníssimo. Aquela plenitude de quem expulsa demônio, liberta a gente, cura enfermo. Aquela plenitude de quem sabe o que está fazendo. Oh, então, bom dia. Você quer ser curado? E aquele homem olha para Jesus e não responde nem sim nem não. Seria o óbvio, né? Você quer ser curado? Marque aqui, X. Sim, X não. Sim, eu quero ser curado. Ele diz assim para Jesus: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando eu tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. E a palavra que o leproso diz aqui para Jesus, chama Jesus de Senhor, não era só um pronome de tratamento comum, sabe? Quando você chama alguém de Senhor por respeito, ou de Senhora por respeito. É uma palavra grega, kurios, que se refere a um mestre supremo. E na Septuaginta, que é uma das traduções mais renomadas e confiáveis da Bíblia,
esse termo só é usado para Jeová e para Adonai. Então, Adonai é o Senhor, né? Para se referir a Jesus como Senhor, a Deus como Senhor. Então, esse homem sabia com quem ele estava falando. A fama de Jesus já tinha chegado aos ouvidos dele. Ele sabia para quem ele estava se dirigindo. Ele não estava se dirigindo a qualquer pessoa. E ele diz: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. E assim, se a gente parar para pensar, poxa, Jesus pergunta se ele quer ser curado, em vez dele dizer que sim, ele começa a reclamar. Mas a pergunta de Jesus era para trazer à tona uma necessidade que talvez aquele homem paralítico não sabia que ele tinha, que era a necessidade de ser curado na sua alma. O tempo de espera, de ver os outros sendo curados, de não ter perspectiva de melhora, de não ter perspectiva de cura, deixou a alma daquele homem amargurada. Quando ele está diante da própria cura, diante de alguém que podia resolver a vida dele, em vez de ele abraçar aquela oportunidade e dizer: eu quero ser curado, me cura agora, é para hoje, o que eu tenho que fazer? Ele começa a reclamar. E começa a narrar para ele as circunstâncias, começa a narrar para Jesus as circunstâncias, como se o próprio Jesus não soubesse. Ele diz: Senhor, eu estou aqui, não tem ninguém para me jogar, até conseguir alguém para me trazer aqui, mas assim, não tem alguém para ficar aqui esperando a água se mover para poder me jogar. E quando eu consigo, alguém vai na minha frente e passa. A pergunta de Jesus fez emergir toda a amargura que havia naquele coração. E eu sei que o tempo de espera é um tempo que pode gerar amargura no nosso coração. É um tempo que pode gerar dor. É um tempo que pode gerar uma sensação de estar esquecido, uma sensação de estar rejeitado, né? E aquele homem, a pergunta de Jesus faz emergir essa necessidade da alma dele de ser curado. Você talvez não saiba que você precisa ser curado na sua alma, como aquele homem também não sabia. Para aquele homem, o problema dele era o físico. Ele precisava de um toque no físico, voltar a andar. Mas a pergunta de Jesus faz emergir essa necessidade. Porque o tempo de espera deixou aquele homem amargurado, se sentindo rejeitado, se sentindo abandonado pelos seus amigos. O seu coração talvez tenha se fechado com pessoas que você acreditava que iam te ajudar nesse teu tempo difícil e te abandonaram. Talvez o seu coração esteja magoado com alguém, ferido, porque aquela pessoa, você tinha expectativa que aquela pessoa acreditaria em você, investiria em você, e aquela pessoa te abandonou. Você acreditou, talvez, pelo tempo de espera estar muito maior do que você imagina, que esse é o teu lugar mesmo. É um lugar de coitado, é um lugar de miserável, é um lugar de abandonado. Vai acontecer para todo mundo, mas para você não. Esse é o teu lugar de pedinte, de dependente o tempo todo da misericórdia dos outros. O diabo fez você acreditar nisso. Mas, embora aquele homem estivesse falando a verdade, as circunstâncias de fato eram difíceis, ele realmente não tinha ninguém por ele, realmente era muito difícil ele conseguir ser curado ali naquele contexto. Mas qual é a circunstância que se mantém de pé quando você está diante de Jesus? Pensa aí, qual é a dificuldade que você está enfrentando que se mantém de pé quando Jesus chega? Que doença é tão grave que Jesus não possa curar? Que parente, que filho está tão perdido que Jesus não possa ir lá resgatar? Que depressão é tão forte que Jesus não possa te curar e te libertar? Que dívida é tão alta que Jesus não possa prover um escape? Aquele homem já estava acostumado com a própria condição. E diante da própria misericórdia, ele exala aquela amargura da alma dele e diz: eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém, eu fui abandonado. Me jogaram aqui, eu não tenho mais perspectiva, eu não tenho mais esperança. Mas Jesus chegou. Jesus chegou. Jesus chegou na história daquele homem. Jesus chegou na tua história nessa noite. Jesus chegou. E não há nenhuma circunstância que fique de pé do Senhor, diante do Senhor Todo-Poderoso. Não há nenhuma circunstância, por mais verdadeira e por mais difícil que seja, que se mantenha de pé diante de uma palavra liberada do Senhor.
Aleluia! E se você parar para pensar bem, Jesus não responde diretamente aquele desabafo do paralítico. O que Jesus não, ele fala, né? Eu não tenho ninguém. Jesus não fala, poxa, é mesmo, você não tem ninguém. Que triste. Poxa, chateado, #chateado. Realmente, você está há muito tempo aqui, não sei como é que você aguenta não, você está de parabéns, você é um guerreiro. Ó. Jesus não lida diretamente com aquilo. Não lida diretamente com aquele desabafo. Me lembra um pouco o que acontece com Elias. Quando Elias está lá na caverna se lamentando. Elias, né, profeta, já tinha vencido tanta coisa. A mulher ameaça ele de morte, ele corre. A mulher era braba. Elias deu uma balançada. Correu. Aí quando Deus se encontra com Elias, Elias começa a resmungar. Deus não responde nenhuma dos resmungos de Elias. Deus vira para Elias e fala assim, meu filho, vem aqui. Come esse lanchinho. Sai da caverna, teu problema é fome. Come esse lanchinho aqui, levanta. E não é que Jesus não se importe com a tua dor. Não é isso. Se Jesus não se importasse, Jesus não estava lá para curar aquele homem. Jesus se importa com a sua dor. Só que o seu problema diante dele não é nada. E quando Jesus te dá uma ordem, na própria ordem dele, ele libera poder para você cumprir a ordem. Porque ele diz assim, a resposta de Jesus para aquele homem é, levante-se, pega o seu leito e ande. Para aquilo que Jesus estava falando, aquele homem tinha condição de fazer? Um homem deitado numa maca há 38 anos. Qual era a condição que aquele homem tinha de levantar sozinho, ainda pegar a maca, né? Ainda tem que carregar a maca e andar. Não tinha a menor condição daquele homem fazer isso. Mas entenda, querido, quando Deus te libera uma palavra, quando Jesus te libera uma ordem, nessa ordem de Jesus está sendo liberada poder para você cumprir e fazer aquilo que Ele te mandou fazer. Nessa ordem de Jesus, nesse levanta, Ele não falou, olha, vê se tem alguém para te ajudar a levantar, porque você está deitado há muito tempo. Vê se tem alguém aí, de repente, que pode te ajudar. Não, meio que, né, para resolver esse problema dos amigos aí que ele não tinha. Jesus só virou para ele e falou, levanta, pega a sua maca e anda. Levanta, pega a sua maca e anda. E anda. E talvez só você saiba como você chegou aqui nessa noite. Talvez só você saiba as forças que você reuniu diante de tanto tempo de espera por uma cura, diante de tanto tempo de espera por uma palavra, diante de tanto tempo de espera para ver algo, para ver um cumprimento de uma promessa na sua vida. Só você sabe como é que você conseguiu juntar os caquinhos para estar aqui hoje. Talvez tenha gente achando que o que você tem, você só está nessa situação por falta de força de vontade. Que se você se esforçasse um pouquinho mais, trabalhasse um pouquinho mais, você pagaria aquela dívida. Ou que se você procurasse outro médico, ouvisse uma segunda opinião, fizesse aquilo outro, talvez você fosse curado. Ou que você não levanta dessa cama, você que está com depressão, você que está passando por um momento difícil de doença na sua alma. Talvez tenha gente que diga, é só se esforçar um pouquinho, levanta, dá sim, para de chororô. Mas só você sabe o nível de sobrenatural de Deus que você precisa nessa noite. Mas entenda, quando Jesus fala, levanta, Ele também está liberando poder para que você se levante, pegue sua maca, ande, viva o seu milagre, tenha novidade de vida e testemunhe que foi o Jesus, o Senhor que te curou. Em nome de Jesus, receba poder nessa noite para levantar, receba poder nessa noite para se levantar. Os músculos atrofiados, de muito tempo sem movimento, vão se levantar nessa noite, porque Jesus está liberando poder. Jesus está liberando poder. Pessoas que há muito tempo não sonham, pessoas que há muito tempo não arriscam, pessoas que não têm sido capazes de vencer o medo. Em nome de Jesus, nessa noite, se levanta e anda. Jesus está liberando poder para que você obedeça a voz dele, se levante e ande. Aleluia! Tudo o que você precisa é acreditar na palavra que você está ouvindo de Jesus.
Tudo que você precisa é crer que quando Jesus te dá uma ordem, Ele libera tudo o que você precisa para fazer aquilo, cumprir aquilo e ver o milagre acontecer. Eu queria chamar o pastor para orar aqui por nós. Eu quero te convidar, se você tem sido assolado por um diagnóstico ruim, ou por um tempo de espera muito grande, ou por uma depressão que tem oprimido a sua alma, se você precisa de uma cura, vamos nos colocar de pé, uma cura no seu físico, mas também uma cura na sua alma, uma cura não só naquilo que você precisa, mas uma cura daquilo que o tempo de espera tem feito com o seu coração. Eu quero te convidar para vir aqui na frente. E eu quero te dizer uma coisa. Talvez aconteça com você o que aconteceu com aquele homem. Quando aquele homem levantou, pegou a sua maca e saiu andando, aqueles que estavam na festa olharam para aquele homem e disseram: por que você está recarregando maca no sábado? Sábado não pode carregar nada não. Ei, o seu lugar é lá, junto com os esquecidos. Não é aqui no meio da gente. Ei, o seu lugar é lá na lista dos necessitados. Não é aqui no meio da gente. O seu lugar é lá entre os oprimidos e esquecidos. Você pregando, você profetizando, você sendo usado por Deus com dons, você fluindo no ministério que Deus te confiou, não. Não é o seu lugar aqui não. Mas se você observar a resposta daquele homem, você percebe que o objetivo de Jesus foi cumprido. E Jesus não só curou o corpo daquele homem, como também curou a alma dele. Aquele homem que estava preocupado porque não tinha amigos, agora quando vê os dedos sendo apontados contra ele, ele diz: o mesmo que me curou falou que era para eu levantar e andar e pegar minha maca. Eu sei o que Deus falou para mim. Eu sei o que Deus falou para mim. Eu vou viver a plenitude do que Jesus preparou para minha vida. Ele me garante, Ele me deu a ordem, Ele me sustenta. E em nome de Jesus, você vai ser curado no seu corpo e você vai ser curado na sua alma. E como aquele homem, você vai andar em novidade de vida. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: realmente Jesus chegou ali, a misericórdia chegou ali. Em nome de Jesus.